Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Reis, capítulos 7 a 9. Nos capítulos 7 a 9, o Senhor continua mostrando a sua fidelidade à palavra profética. O capítulo 7 continua aquela palavra profética dada por Eliseu ao rei de Israel no capítulo 6. Diante da fome em Samaria, o Senhor anuncia por meio de Eliseu que o Senhor mesmo lutaria contra os sírios e restauraria a condição de Samaria. O capitão que acompanhava o rei se mostra incrédulo, não confia na palavra do Senhor. Mas ainda assim, o Senhor diz que cumprirá, mas que ele não poderá provar, não poderá desfrutar desse cumprimento. E então o Senhor age anunciando esse grande milagre, essa grande ação na batalha, por meio de 4 leprosos. Esses 4 leprosos vão até o acampamento sírio, encontram o acampamento totalmente vazio, com muitas coisas lá ainda, como se os sírios tivessem fugido rapidamente. O que acontece é que os sírios, durante a noite, escutaram um som como de um grande exército e fugiram achando que Israel estava vindo com uma grande companhia de outros países para lutar contra eles. Diante desse grande anúncio, o povo então avança para o arraial dos sírios, e então a medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata, como o Senhor havia anunciado. E assim, o povo de Israel, o povo de Samaria, pôde sair da fome para uma grande abundância de alimento. E aquele capitão acabou sendo atropelado pelo povo enquanto partiam em velocidade, em grande ansiedade, pelo arraial dos sírios. O capítulo 8 começa com um curto relato em que Eliseu aconselha a mulher sunamita a sair do país por conta da fome. Então, 7 anos depois, ela retorna. E assim, Geazi, o discípulo de Eliseu, estava contando ao rei tudo o que Eliseu havia feito. E o rei então se mostra muito generoso com a sunamita e restaura tudo aquilo que ela havia perdido por conta da sua ausência em Israel. Na sequência, Eliseu finalmente cumpre aquilo que o Senhor havia ordenado a Elias lá em 1 Reis, capítulo 19. Eliseu então vai até Damasco, até a terra dos sírios, e ali unge Azael como rei dos sírios. No fim do capítulo 8 são descritos o reinado de Jeorão e também de Acasias, 2 reis que governaram sobre Judá. Aqui é importante distinguirmos, não é Acasias o filho de Acabe, mas sim Acasias, que era genro de Acabe, pois ele se casou com a filha de Acabe. Ele governa sobre Judá, enquanto aquele Acasias, o filho de Acabe, governava sobre Israel no começo de 2 Reis. O capítulo 9 continua o cumprimento da profecia por Elias. A Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, tinha sido declarado que ele chamasse a Eliseu para ser seu sucessor, estabelecesse Azael como rei da Síria e Jeú como rei de Israel. E agora essa última parte é cumprida. Jeú é ungido como rei sobre Israel, ungido por Eliseu, para que assim governe sobre Israel. No final do capítulo 8, há uma pequena descrição de que Acasias acompanhou Jorão até Ramote-Gileade para guerrear com Azael, rei da Síria. E nessa batalha, Jorão é ferido e tem que voltar para sua terra, para Jezreel. É nesse ponto que começa a revolta de Jeú. Jeú vai até Jezreel e ali confronta a Jorão e Acasias. A Jorão, rei de Israel, e Acasias, o rei de Judá. E nessa situação ele mata tanto Jorão como Acasias. Mata o rei de Israel e também o rei de Judá ao mesmo tempo. E o capítulo conclui com o cumprimento da profecia sobre Jezabel, a qual é morta pelos seus próprios oficiais ao ser lançada do palácio e é comida pelos cães. O propósito desses capítulos era confirmar a fidelidade da palavra profética em meio à crise, mostrar que Deus preserva os fiéis e executa juízo contra os ímpios, especialmente os reis que levaram Israel à idolatria. Esses capítulos apontam para a sabedoria divina sobre os reinos e revelam que a palavra do Senhor sempre se cumpre, seja para salvação, seja para juízo. Por isso podemos dizer que Cristo é contemplado quando nós compreendemos que Cristo é o cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento. Se no passado Deus falou aos pais pelos profetas, nós agora temos a revelação plena do próprio Filho de Deus,
daquele que é o Criador e herdeiro de todas as coisas. Cristo é a palavra profética de Deus cumprida plenamente. Além disso, Cristo também é o suprimento de Samaria. Cristo é o suprimento daqueles que o buscam. Assim como o Senhor supriu a Samaria, Cristo também é o meio pelo qual Deus supre o seu povo e sustenta o seu povo. Há um problema também nessas histórias. As alianças entre Judá e Israel intensificaram ainda mais o pecado de Judá. Aqueles que eram descendentes de Davi estavam cada vez mais parecidos com o povo de Israel, como é o caso do próprio Acasias. E isso resultou em juízo, mas também aponta para a necessidade de um rei fiel ao Senhor. Era necessário que da casa de Davi, de Judá, viesse um rei perfeito, um rei que governasse com justiça, que não faz aliança com o pecado, mas que governa para a glória de Deus. E assim como aconteceu com Jezabel, todos aqueles que rejeitam esse rei receberão juízo. Aqueles que não confessam a Cristo e não o professam como seu rei serão condenados justamente por não darem honra a esse grande rei. Assim, devemos compreender que a palavra de Deus se cumpre. Devemos colocar a nossa confiança e esperança na palavra de Deus, que age, que opera e que trabalha no coração do seu povo. As promessas dadas por nós, dadas a nós no Evangelho se cumprirão. E essa deve ser a nossa motivação e o nosso alvo enquanto vivemos nesse mundo. Afinal de contas, esses textos também mostram que aqueles que confiam no Senhor e obedecem a sua palavra serão preservados. Não que teremos vida fácil e tranquila, mas que o Senhor sustenta e cuida daqueles que pertencem a Ele. Por mais que enfrentemos crises, dificuldades, problemas e não tenhamos a vida abastada, em todo o tempo, o Senhor cuida de nós, cuida daqueles que confiam nele. E assim somos preparados e também sustentados, a fim de anunciarmos as boas novas com urgência, assim como aqueles leprosos fizeram. Devemos anunciar com alegria as boas novas de grande salvação.